Vamos ver aqui um vídeo primeiro. Acho que ele nem sabia disso, mas ele vai recordar. Cena Oceninha da Rádio Melodia. Eu quero dizer que eu estive visitando a Associação Vencedor Cada Dia, que trata pessoas que estão em tratamento de dependência química. São 7 anos restaurando vidas e eu super recomendo. Se você quer ajudar essa obra de fé sem fins lucrativos, você pode entrar em contato, tá bom? Liga aqui para o número que está aqui, do Gerson Barros. Gerson, meu abraço, meu beijo, que Deus abençoe essa obra abençoada a cada dia, tá bom? Pode entrar em contato. Fica lá em Campo Grande, na Zona Oeste, tá bom? Então vai lá, ajuda, porque tem gente precisando da sua ajuda. Vencedor Cada Dia, e eu mando meu abraço para toda essa galera. Fechem comigo, que eu fecho com vocês. Amém? Eu não sei, não, vou deixar ele falar agora. A palavra está contigo aí. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu sou da Assembleia de Deus, sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu costumo dizer que eu não me enquadro muito no perfil da Assembleia de Deus pelas minhas características. Tem irmãos que dizem que você nem parece da Assembleia, mas eu sou da Assembleia, eu sou Bleia. Mas eu amo a Adventista, assisto demais o canal Novo Tempo, gosto da programação e aprendo demais. É um canal onde você aprende muito a Bíblia, canal Novo Tempo. E eu gosto demais também da doutrina da Adventista. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu fiz essa visita a essa instituição e eu fui muito impactado. Quando eu fiz esse vídeo, eu ainda não tinha ido lá, eu apenas fiz o vídeo, fiz a convocação, depois eu fui na instituição. Eu fui tremendamente impactado pelo trabalho que é feito lá, pela seriedade que é feito nessa instituição e pelas várias histórias. Quando você vai numa instituição dessa e você fica sabendo de histórias assim próximas, você sai de lá outra pessoa. Você sai de lá com vontade de ajudar as pessoas. Por exemplo, eu estou com uma blusa aqui, cheio de super-heróis aqui, né? Recheado de super-heróis aqui. Mas eu quero falar do herói maior, Jesus. Certa vez, Jesus convidou seus discípulos para atravessar o Mar da Galileia, que na verdade é um lago. E no meio da viagem, Jesus dormiu. E aí veio aquelas ondas, os discípulos entraram em desespero e foram chamar o mestre Jesus. Naquele momento, Jesus disse assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Aí ele acalmou o vento, as águas, ou seja, o mar. O interessante foi a pergunta dos discípulos: que homem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Naquele momento, eles perceberam que não era um ser humano comum, não era mais um líder com uma bela mensagem, era o verdadeiro super-herói da vida deles. E aquilo foi tão impactante que os discípulos morreram por aquele super-herói. Depois, cada um daqueles discípulos se tornaram super-heróis e formaram outros super-heróis. E eu penso que o cristão, ele é um super-herói, porque ele está resgatando outras pessoas, ele está restaurando outras pessoas. Por exemplo, nenhuma instituição religiosa no Brasil faz tanto ação social como a Igreja Cristã no Brasil. Nenhum governo, por mais forte que ele seja, ele consegue fazer aquilo que a Igreja Cristã no Brasil faz. O trabalho de ressocializar pessoas tem um impacto tão grande que, se o governo fosse desperdiçar ou separar uma grana, uma parte da verba, para fazer o que a igreja evangélica faz no Brasil, o governo quebraria. Porque quantos ex tem dentro da igreja? Pessoas que foram restauradas. Coisas que só a igreja cristã faz. Só o povo de Deus faz. Independentemente, como o Gerson acabou de falar, independentemente da sua denominação, eu sou da Assembleia, ele é da Adventista, e tem muitos outros de outras denominações. Esse é o trabalho do povo cristão, não é olhar para a placa de denominação, até porque somos servos e filhos de um único Deus. Tá bom? E essa é a minha palavra, e foi um prazer conhecê-los. E deixa eu falar aqui também, vendeu o meu peixe. Eu estou no ar de segunda a sexta-feira, no ar da Melodia, 97,5, de 5 às 8 da manhã, apresentando Manhã Melodia.
E aos sábados, hoje eu vou estar lá, 3 horas da tarde, apresentando o Tribo Melodia, tá bom? E muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agora estou até com vergonha de falar depois de uma voz dessa, né? Depois de uma voz dessa, vem um rouco desse assim, fica difícil, né? Irmãos, sem muitas delongas agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19. Nós temos pouco tempo, nós vamos tentar extrair aqui os pontos importantes aqui. Lucas capítulo 19 narra uma história que nós conhecemos muito bem e foi cantada aqui pelos nossos amigos, né? Narra a história de Zaqueu. Zaqueu. Eu não sei quantos sabem, mas a palavra Zaqueu, a sua origem hebraica, Zacaios, que significa justo, olha, justo, que significa puro. Complicado, né? Nós estamos falando de Zaqueu, e quando se fala em Zaqueu, a gente já pensa assim, Zaqueu foi um camarada que deu volta em muita gente, né? Deu volta em muita gente, enrolou muitas pessoas, machucou e feriu muitas pessoas. Mas, enfim, esse nome, né, tem um significado muito importante. E a história narra lá em 19, capítulo 1 em diante, de Lucas, dizendo assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, a Bíblia diz, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura, né? Então começa a narrar aqui a história de Zaqueu, que ele era publicano e ele era o quê? Rico. Publicano e rico. Irmãos, os publicanos eram aqueles que trabalhavam, né, como funcionário público do governo, na época o governo romano, e a função principal de Zaqueu era cobrar impostos. Mas eu gostaria de me ater a um detalhe aqui importante, irmãos. Zaqueu, ele era judeu. E os romanos não aceitavam os judeus para trabalharem para eles, a não ser que eles pudessem tomar algumas decisões. Dentre elas, não mais falar que era judeu ou viver como judeu. Porque ele ia justamente cobrar impostos pesados em cima do seu próprio povo. Então, quando Zaqueu se candidata ao serviço público a ser um publicano, em outras palavras, irmãos, ele agora rasga a sua identidade cristã e ele agora se volta, ou volta as costas para Deus e volta as costas para o seu povo. Alguns o chamavam de traidor, porque ele voltou as costas para Deus, se virou, né? Não dava mais importância para Deus. E agora começou a perseguir justamente o seu povo. Ele troca a identidade. Quando eu falo aqui, irmãos, em trocar a identidade, a gente começa a ler e falar sobre isso. Será que em algum momento da nossa vida também nós não trocamos a nossa identidade? Será que em algum momento também da nossa vida nós preferimos rasgar a identidade de cristão e poder então viver uma vida diferente, mesmo que virando as costas para Deus, mesmo que isso venha prejudicar a nós e o nosso próprio povo, virando as costas para a igreja de Deus, para o seu povo, para a sua cultura, isso já não é mais importante? Certamente sim, irmãos, né? Certamente sim. Talvez o fator motivador, nesse caso, para Zaqueu, foi o dinheiro, né? Pode ser outras coisas para cada um de nós. Talvez você não queira revelar a sua identidade dentro da faculdade. Você não quer dizer para as pessoas que você é cristão. Talvez você não queira revelar a sua identidade lá na sua família, para aqueles familiares que ainda não sabem que você é cristão. Enfim, irmãos, né? Vários são os motivos que muitas vezes nos levam a abandonar a Deus, virar as costas para Deus. Muitos são os motivos, às vezes, né, que realmente nós abandonamos o povo de Deus, a nossa cultura, e podemos seguir nessa missão.
E Zaqueu resolveu fazer isso, né? Não só cobrar pesados impostos, que geralmente a gente, quando se prega sobre isso, se fala muito nisso, né? Mas é a questão de se virar, né? Esquecer a Deus. Mas chegou um momento na sua história, irmãos, né? Que embora ele tenha conquistado fama, ele tenha conquistado dinheiro, a Bíblia diz que ele era rico, e ele não era só o publicano, a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos, então ele era o chefe, né? Então ele conseguiu tudo. Irmãos, muitas coisas estão ofuscando, muitas coisas estão brilhando nos olhos, saltando ao coração do ser humano, a fim de poder abandonar a Deus. Mas que bom que Zaqueu, irmãos, no momento da sua vida, ele toma uma decisão. Embora eu tenha dinheiro, embora com o dinheiro eu tenha conquistado muitas coisas na minha vida, mas eu não consegui preencher um vazio que tem dentro de mim. E eu preciso recuperar tudo isso. Eu preciso recuperar a comunhão com Deus. Eu preciso recuperar a minha comunhão com os meus irmãos, com a minha igreja e voltar. Sabe, quando eu olho para o Eduardo, eu penso na sua história. Aqui, que chegou um momento que você rasgou a sua identidade, não é? Mas graças a Deus, o Senhor Jesus falou ao seu coração, amém? E aí disse: Eduardo, chegou a hora de você ter uma nova identidade. E Jesus hoje, Eduardo, vai te dar uma nova identidade. E o versículo 4 diz assim: então correndo adiante, ele queria ver a Jesus, então ele sobe num sicômoro, né, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus iria passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Então, Eduardo, assim como Zaqueu, você passou um período sem enxergar, sem ver a Jesus. E então, em dado momento da sua vida, você começou a enxergar a Cristo, a ver a Jesus. Zaqueu tinha o desejo agora de não só ver a Jesus, mas de se relacionar com Ele, irmãos. E desse relacionamento, certamente, o Espírito Santo promover uma reforma, um reavivamento na sua vida. E foi isso que Zaqueu fez. Mas Zaqueu tinha dois problemas. Primeiro, que ele era de baixa estatura, né? E segundo, que tinha uma grande multidão na frente dele. Mas os obstáculos não pararam, sabe? Assim, Eduardo, como os obstáculos não te pararam. E passo a passo, você foi se colocando na mão de Deus, certo? Você resolveu subir em uma árvore. E essa árvore, Eduardo, se chama o sicômoro, assim como Zaqueu. E você não permitiu que, mesmo que a multidão falasse ao seu ouvido, dizendo: Eduardo, você não tem mais jeito, você não tem mais solução. Xiii, Eduardo, já era, meu irmão, acabou, não tem mais jeito. Nas mãos do Senhor Jesus tem, amém, irmãos? Nós somos um milagre nas mãos do Senhor. E Eduardo, Jesus foi colocando isso no seu coração. E nada te impediu, nada, absolutamente nada, assim também como não impediu Zaqueu. E agora, irmãos, a Bíblia relata, e nós conhecemos muito bem essa história, que ele queria ver, ele queria enxergar, ele queria se relacionar com Cristo, porque agora ele queria ter realmente uma nova identidade, ter um relacionamento com Cristo. Eu não sei, irmão, se eu estou falando nessa manhã para pessoas que, embora estejam aqui, sentados aqui nesses bancos, mas estejam com as suas identidades rasgadas, porque talvez você tenha virado o rosto para Jesus, você tenha esquecido de Deus, e você tenha feito coisas terríveis na sua vida, e você conquistou outras, mas isso que você conquistou não adiantou absolutamente nada, assim como não adiantou para Zaqueu. E ele agora, amigo, sobe nesse sicômoro, e Jesus passa. Eu acho isso lindo, irmãos, porque Jesus para justamente ali, e olha para cima e diz o quê? Zaqueu, desce o quê? Desce depressa. Cena, quem é que falou para Jesus que o nome dele era Zaqueu? Sabe, irmão, Jesus te conhece, conhece a mim, olha só que coisa linda. Ele sabe do nosso nome, ele sabe tudo o que acontece com cada um de nós, mesmo que venhamos esconder das pessoas, mas Jesus sabe o que vai no coração de cada um de nós. E ele então anelou no coração a salvação de Zaqueu. E ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa.
E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu o quê? Desceu depressa. Ele desceu depressa. Assim, irmãos, como o Dinho que está aqui hoje, fica em pé aí, Dinho, só um pouquinho, né? Jesus falou, Dinho, desce depressa. E ele me dá a liberdade para falar isso, porque é um testemunho de fé. Mais de 20 anos nas drogas, irmãos. E está quanto tempo limpo? 7 anos, amém, irmãos? Olha aí, ó. Para a honra e glória do Senhor. Pode sentar. Falou para o Carlão, cadê o Carlão? Está aí? Carlão, desce depressa. E o Carlão desceu. Quantos anos, Carlão? 3 anos limpos, amém? E ele desceu, irmãos. Ele aceitou o convite de Cristo. Ele chamou outras pessoas, não é? Ele olhou para cada um de nós e disse, falou para o Arnaldo, Arnaldo, vai ter que ficar de pé mesmo. Pô, Arnaldo, fica de pé, não tá brincando. Arnaldo, quantos anos limpo, Arnaldo? 7 anos limpo, amém, irmão? Há quantos anos você ficou nas drogas? 35 anos nas drogas, sabe? É assim. Então, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, irmãos, amém? Então, Deus falou assim, na pessoa de Jesus, Zaqueu desce e ele desceu depressa. Esse momento, esse lapso de tempo é muito importante, porque existem pessoas que Deus está falando nessa manhã, desce depressa, vem se relacionar comigo. E esse espaço de descer da árvore até encontrar-se com Jesus, às vezes demora muito tempo. E é isso que o inimigo quer, que você demore, que você não se aproxime, que você não chegue perto, porque ele sabe que se você se envolver com Cristo, os resultados serão o quê? Tremendos. Todos os que viram aquela cena maravilhosa ficaram impressionados. Disse-lhe Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Ele desceu com toda a pressa, e a Bíblia diz que ele recebeu com alegria, né? Recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que hospedaram um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque também tu és filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele agora, irmãos, fala, Zaqueu, eu não quero conversar com você aqui. Prestem bem atenção nisso aqui, irmãos. Eu não quero conversar com você aqui, Zaqueu. Eu quero ir na sua casa, amém? Entenda, irmãos, que Jesus não está preocupado só com a sua salvação. Ele está preocupado com a salvação também do seu lar, Eduardo, da sua esposa, suas filhas e todos nós. Deus está preocupado com a salvação, por isso que eu vou na sua casa, Zaqueu. O Senhor está preocupado com você que está aqui nessa manhã, mas também com a sua família. Ele não está pensando só na sua salvação, mas está pensando na salvação da sua família. Ele disse, vamos lá para a sua casa. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele sai alegre, irmãos, feliz, contentes, porque ele está levando Jesus para casa. Que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã, para que você saia daqui e você leve Jesus para a sua casa, amém, irmãos? Que você leve Cristo para a sua casa, que você saia daqui orando e pedindo, Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, não só a mim. A multidão, irmãos, ficou olhando e criticando. Aí, ó, Jesus vai para a casa de um pecador. Nós somos pecadores, sim, irmãos. Nós somos doentes espirituais e nós precisamos do médico Jesus. Aquilo que o homem não pode fazer e que o homem desistiu, nós nos tornamos um milagre na mão do Senhor. Vocês viram quantos milagres aqui se levantando, sabe? Pessoas que colocaram as suas vidas nas mãos do nosso poderoso Deus. E agora Jesus vai para a casa de Zaqueu, né? E Zaqueu fala assim, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, todos aqueles que eu defraudei, eu vou restituir. Isso se chama, irmãos, metanoia, transformação de vida, que só é operada pelo poder do Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo opera no coração de Zaqueu, e Zaqueu entende, eu ganhei muito dinheiro, mas eu atrapalhei a vida de muita gente, e eu preciso restituir, eu preciso fazer um caminho de volta, e ver quantas pessoas que eu feri, quantas pessoas que eu magoei, e eu quero restituir. E
E Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, hoje, prestem bem atenção, irmãos, hoje houve salvação nesta casa. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai promover aqui salvação, amém, irmãos? Quantos creem nisso, levante a sua mão, amém. Permita que Jesus entre na sua casa, a casa do seu coração, e permita que Ele faça morada e receba-o como Jesus recebeu, com alegria. E ele olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, eu quero falar outra coisa para você. Eu quero dizer para você, Zaqueu, que você também é filho de Abraão. Amém, irmão? Em outras palavras, eu estou te dando a identidade de novo. Aquela identidade que você rasgou, de pertencer ao povo de Deus, de pertencer ao povo da esperança, de pertencer ao povo de que vai viver uma vida eterna. Eu estou devolvendo essa identidade para você. Talvez eu esteja falando nessa manhã, irmãos, para pessoas que rasgaram a sua identidade e querem a sua identidade hoje em nome de Jesus. E você vai ter, e Jesus vai falar para você ao final dessa festa: filho, você também é filho de Abraão. E a Bíblia no final, irmãos, desse texto, deixa uma missão para cada um de nós. Ele diz assim: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, se essa é a missão de Jesus, qual é a nossa missão? Se a missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido, o que você tem feito para buscar e salvar alguém? Eu estou como cristão, talvez 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu me intitulo como cristão, mas quando você foi buscar alguém? Quando você permitiu que Deus colocasse dons na sua vida para você ser um instrumento de salvação das pessoas? Sabe? Um dia nós vamos estar vivendo eternamente nos céus, amém? Nesse dia, irmãos, pessoas vão te procurar e vão te dar um abraço, sabe? Já pensou sendo você no céu e alguém correndo para você e te dá um abraço e falar assim: você não me conhece, mas eu sintonizei o meu rádio no dia do seu programa e lá você transmitiu uma mensagem de fé e esperança para o meu coração. E ali eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu estou aqui no céu porque você foi um instrumento de Deus. Irmãos, quantos de nós somos instrumentos de salvação? A história de Zaqueu é linda, irmãos. Tem vários detalhes importantes. Mas esse último é muito importante. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para te dar uma nova identidade. A que você rasgou, a que você jogou fora, a que você não deu muita importância, ao que você, ao pesar no prato, preferiu dar margem, né, a outras coisas do que ao próprio Deus. Assim como Zaqueu. Mas Ele quer te perdoar. Ele quer promover na sua vida uma transformação. Amém? Nós vamos agora participar dessa cerimônia linda. Isso aqui, pode entrar. De batismo. Ninguém chegará no céu por conta própria, né? Temos uma equipe, temos pessoas. Então, quando ele fala que o Anderson, o seu Jorge, ele fala com o coração cheio e lembra, né, de quantos momentos especiais, a família que está presente aqui, o VCD, né, que intermedia tudo isso. Ninguém estará no céu sozinho. Existe uma equipe. E eu quero convidar agora a igreja a ficar em pé. E nós vamos agradecer a Deus por essa grande festa, esse grande momento que nós estamos vivendo aqui. Que cada um continue cumprindo a sua parte, né? Dando o seu braço, o seu ombro, a sua mão, sabe, os seus olhos, os seus ouvidos. A Rádio Melodia, né, que está aí a cada manhã, a cada tarde de sábado, trazendo mensagens, né, para que pessoas como o Eduardo tomem decisões ao lado de Cristo. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Que bom, Senhor, vivermos aqui um resumo da história do drama do pecado aqui neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, a vitória que o Senhor concede a todos aqueles que querem. O Senhor disse na Tua palavra que o Senhor veio aqui não somente para salvar apenas o Eduardo, mas a todos aqueles que desejam um dia estar ao lado do Senhor por toda a eternidade. Então, que a Tua graça alcance essa família que está aqui, alcance esse grupo de lutadores
do vício que participam do VCD, alcance aqui a equipe que cuida deles, alcance a igreja, alcance a todos nós. E que naquele dia, Senhor, quando o Senhor voltar, estejamos todos ali, em pé, aguardando, de braços abertos, agradecidos pela cruz, pela morte do Senhor em nosso lugar. Que o Eduardo agora comece uma nova vida, uma nova etapa, juntamente com a sua família, dedicando os seus dons para salvar outras pessoas. E que em breve muitos dessa equipe também estejam passando pelas águas do batismo. Como já sabemos de alguns que já tomaram a sua decisão, que essa decisão seja fortalecida a cada dia. E em breve estejamos aqui também participando dessa festa. Leva-nos agora, ao cantarmos essa música para casa, que a vitória é a cada dia e a vitória é do Senhor. E que tenhamos todos um sábado maravilhoso, na companhia dos teus anjos, na direção do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.